Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Essa videoaula está inserida na disciplina de Desenho Técnico para Engenharia e nela nós vamos trabalhar a aula 1, que é uma aula de revisão. O assunto que nós vamos trabalhar nessa videoaula é a NBR 16.752 de 2020, que fala sobre o desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Essa NBR ela veio para substituir a NBR 10.068 de 1987, que fala sobre layout e dimensões das folhas de desenho. Ela foi cancelada e essa nova norma veio para substituí-la no início desse ano. Essa norma ela fala sobre os formatos das folhas de desenho, fala sobre o seu conteúdo, fala também sobre o dobramento de folhas de desenho e fala um pouco sobre o emprego de escalas. Essas duas outras normas também foram canceladas, a NBR 13.142 de 1999, que fala sobre dobramento de cópia, e a NBR 8.696, que fala sobre o emprego de escalas. Vamos falar um pouco sobre essa norma. O formato básico para a folha de desenho é um retângulo com área de 1 metro quadrado. É isso que ela diz. Até aqui não muda nada em relação à antiga. Os lados desse retângulo, eles medem 841 milímetros por 1.189 milímetros. Eles mantêm entre si a mesma relação entre o lado do quadrado e sua diagonal. Ou seja, a dimensão y aqui vai ser igual à dimensão x vezes raiz de 2. A esse formato aqui nós chamamos de formato A0. Desse formato são derivadas os outros formatos da série ISO-A. Os formatos mais utilizados dessa série são A0, A1, A2, A3 e A4. Como são formados esses outros formatos? Então, da seguinte forma: o lado menor do formato A0, ele corresponde ao lado maior do formato A1. E a metade do lado maior do formato A0 corresponde ao lado menor do formato A1. E assim, através dessas bipartições, são formados os outros formatos. Até a nossa folha A4, que é o que a gente usa comumente, que é 297 por 210, está representada aqui. Até aqui, nada muda em relação à norma antiga. Nós temos também alguns formatos menos utilizados da série ISO-A, que estão mostrados aqui. Temos o 4A0, o 2A0, o A5 e o A6. Existem também os formatos estendidos. Esses formatos estendidos, se necessário, eles podem ser usados. E eles são o resultado da combinação de um lado menor de um formato com um lado maior do outro. Por exemplo, o A1.0 é o resultado do formato do lado menor da folha A1, certo? Com o lado maior da folha A0. E assim para todos. O que a gente vai usar na disciplina são esses, certo? Que são mais utilizados. Vamos falar agora sobre as margens, aqui onde entra a mudança. Em relação às margens das folhas de desenho, a nova norma ela estabelece que todos os formatos devem possuir os mesmos valores. Então, fica bem mais simples do que a antiga, porque é igual para todo mundo. A margem esquerda de todo mundo é 20 milímetros, a margem direita de todo mundo, a superior e a inferior, devem ser de 10 milímetros.
A tabela ela mostra também, né, o espaço disponível para desenho em cada folha, sendo retirados os limites das margens. E a largura da linha que vai desenhar o quadro. Então, aqui nós temos um espaço para desenho, temos o quadro que delimita esse espaço, temos as margens, e aqui é o limite do papel, né, o contorno da folha. O espaço da folha deve ser dividido, deve ter um espaço para desenho, a legenda e um espaço para informações complementares, se for o caso. Essa figura aqui, ela mostra duas maneiras de dividir esse espaço. Então, o espaço para informações complementares preferencial fica aqui acima da legenda, ou tem essa formatação alternativa, né, que o espaço para informações complementares ele fica aqui na horizontal. E aqui nós temos o espaço para desenho. Esse é um modelo de legenda que a norma fornece. A norma diz que a legenda deve conter as informações que são importantes, né, que são essenciais para o projeto desenvolvido. Por exemplo, o título do projeto, a escala, a data, os responsáveis. Nessa nova norma, em todos os formatos, o comprimento da legenda é 180 milímetros. E a altura ela é variável dependendo da quantidade de informações que forem inseridas nessa legenda. Então, para todo mundo, o comprimento da legenda é 180 milímetros. Vamos falar um pouco sobre o dobramento. Então, para arquivar essas folhas, né, como elas têm grandes dimensões, elas devem ser dobradas. E o tamanho final dessas folhas deve ser igual ao do formato A4. Então, as folhas são dobradas de forma que fiquem com o mesmo tamanho da folha A4. E que, após o dobramento, a legenda do desenho ela fique visível em cima. Os dobramentos. Aqui eu trouxe um exemplo da folha A2, o dobramento da folha A2. A norma traz todas as dimensões. Os dobramentos eles iniciam do lado direito e verticalmente, a partir da legenda. Depois de efetuado o dobramento vertical, as dobras horizontais elas são realizadas. Nos formatos A0, A1 e A2, esse canto superior aqui, esquerdo, ele é dobrado para trás, certo? Porque como essa parte aqui ela vai ser dobrada horizontalmente, na hora de arquivar, para não pegar essa partezinha aqui, né? Então, ele é dobrado para trás. É isso, pessoal. Nessa videoaula, nós estudamos as folhas de desenho técnico, segundo a NBR 16.752. E na próxima videoaula, nós iremos estudar sobre escalas. Até a próxima videoaula.